Zacarias, capítulo 6, versículo 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui um homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Amém. A igreja, faça a leitura. Amém. Amém. Queridos irmãos, desculpe a pergunta insensata, mas eu quero perguntar-lhe: temos corintiano aqui? Temos? Levante a mão. Opa, ó lá, já se apresentou. Então temos corintiano aqui. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se a gente for falar de torcida de futebol, eu não sou corintiano. Mas para apresentar aquilo que é de mais aguerrido, aqueles que mais vestem a camisa, aqueles que são mais guerreiros, que mais lutam, eu acho que o Corinthians seria realmente, né, o time aí, ou a torcida que mais se encaixa dentro dessa questão. Aí eu me pergunto, e queria que você pensasse comigo: o que faz a pessoa ter esse sentimento de, por exemplo, num dia onde o seu time é campeão, vamos colocar principalmente contra o rival Palmeiras, vamos colocar assim, Corinthians é campeão brasileiro numa final contra o Palmeiras. Então, no outro dia, você vê a rua forrada de tantas pessoas com a camisa do Corinthians. É, campeão, né? E aquele brio, aquele orgulho. O que ele ganhou? Ele em si, o que ele ganhou? Qual é a premiação que ele teve? O que faz nascer esse sentimento tão aguerrido, que você vai lá e luta, que você vai lá e torce, você vai lá e se dedica, você paga o ingresso, você viaja, você chega tarde. Gente que perde o emprego, às vezes, porque falta no emprego no dia seguinte. O que faz? Qual é o sentimento que faz com que uma pessoa chegue a esse ponto? E nós poderemos ir além, por exemplo, pessoas que, de repente, venderam carros, venderam propriedades para poder assistir o seu time na Libertadores ou lá na final, né, na Copa Mundial, para poder ver o time. Nós sabemos de histórias e mais histórias desse tipo. Qual que é o sentimento? Diante dessa perspectiva de pensarmos nessa sensação, nesse sentimento, eu queria te fazer uma pergunta agora. Você está feliz por estar aqui esta noite? Tá? Quem está feliz, diga amém. Não estou muito convencido ainda. Quem está aqui, diga amém. Ô, glória, espero que seja verdade. Espero que seja verdade. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, sabe, eu fico assim com inveja. Vamos colocar assim, uma inveja boa, vamos colocar assim. Quando eu vejo uma torcida tão aguerrida, tão assim, sabe, vestir a camisa do seu time, com tanto empenho, com tanta dedicação, e aí eu olho para a minha igreja, muitas vezes, e não vejo essa alegria, esse empenho. Aí eu fico perguntando, será que lá eles ganham mais? Será que lá tem algo melhor? O que encanta tanto assim? E o que não nos encanta
em estarmos aqui, por exemplo, nesta noite? O que faz com que muitas vezes a gente venha empurrado pela obrigação? Quantas e quantas vezes eu mesmo já saí de casa mais no sentido de cumprir a minha obrigação eclesiástica, porque eu tinha reunião, porque eu fazia parte da liturgia, ou porque eu ia dar aula, do que justamente para glorificar o Deus da minha salvação? Por que a gente é assim? Eu queria te chamar a atenção, então, nesse texto que nós lemos. Esse texto, se você for ver no versículo 12 aí, ele tem a palavrinha renovo. Renovo está com letra maiúscula, certo? Na sua Bíblia está aí também, com letra maiúscula. Porque quando ele fala, né, que eis que o homem cujo nome é renovo, ele brotará, isso é para cumprir a promessa que da raiz de Davi viria aquele que inauguraria o novo templo, que seria a cabeça da igreja, que seria o sacrifício, o cordeiro perfeito. Então, esse renovo é uma menção a Jesus, que ele construirá o novo templo. E eu quero pegar essa figura do templo para nós conversarmos um pouquinho esta noite. Mas antes disso, eu quero que você perceba o quanto a Bíblia ela tem usado algo físico, presente, real, para apontar para algo futuro, espiritual e eterno. Não sei se você já percebeu isso, mas a Bíblia ela usa em muitos momentos uma situação que está acontecendo física, presente e real, que é um apontamento para aquilo que vem depois, apontando para algo superior, que é espiritual e eterno. Vou dar um exemplo. Quantas vezes você já ouviu, por exemplo, aquela citação de que o povo escravizado no Egito, e estava realmente escravizado no Egito, foi liberto, passou pelo deserto para entrar na Canaã prometida, e faz uma alusão à nossa salvação. Nós estamos atravessando o deserto para entrar na Canaã celestial. O mesmo, a entrada na Canaã, naquele tempo, que foi presente, física e real, através de Josué, depois da morte de Moisés, ao qual ele introduziu o povo na terra prometida, começando ali, atravessando o Jordão, através de Jericó e depois todas as demais cidades, era uma alusão também, era físico, real, e aconteceu de verdade, mas aquilo também é um apontamento para o povo de Deus que seria introduzido e que seremos introduzidos na Canaã celestial. Os sacrifícios realizados, aquele sangue dos animais que eram degolados e derramados, aspergidos no altar, era um apontamento, uma placa de indicação para o sangue do cordeiro que seria futuro, de uma forma cabal e espiritual, que expurgaria todo o pecado, apontando para o cordeiro perfeito. Então a Bíblia está cheia disso. As promessas de que viria no qual encerraria todas essas sessões de apontamento, ela começa desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é chamado de proto-evangelho, aonde lá está escrito que da mulher nasceria aquele que pisará a cabeça da serpente. Numa linguagem mais rural, eu que fui criado na roça, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer uma nascente de água, a formação de um rio. Eu, por exemplo, já conheci nascente de pequenos rios, então eu posso dizer que Gênesis 3,15 é como se fosse uma primeira nascente, que forma o primeiro filete de água, que deságua ou desemboca num riozinho maior, que esse riozinho maior desemboca num rio um pouco maior. Esse rio maior desemboca no maior ainda, que desemboca no mar, que o mar desemboca no oceano. Todos eles são assim, sem exceção. Essa é a lógica. E nós podemos dizer que dentro dessa figura de linguagem, Jesus é o nosso oceano. Porque todas as coisas, os sacrifícios, as leis, todos os rituais, as festas religiosas, o templo, tudo desemboca em Jesus. Em Jesus,
converge todas essas coisas. Todas essas coisas convergem em Jesus. Quando foi construído o primeiro templo? Quem construiu o primeiro templo? Salomão. Salomão construiu o primeiro templo. Davi teve no coração o desejo de construí-lo, mas Deus disse para ele, olha, como você é um homem guerreiro, um homem de sangue, matou muitas pessoas, você não vai construir esse templo. Mas foi muito bom você ter no coração esse desejo. Mas teu filho, que virá de ti, ele sim construirá o templo. Mas Davi fez mais do que isso. Antes da morte dele, ele juntou muita coisa. Materiais, prata, ouro, bronze, tudo que ele pôde para ajudar na construção desse templo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 5, para a gente ver uma questão em relação a esse templo que foi construído. Acompanhe aí, no capítulo 5 de 1 Reis, do versículo 13 ao 18. Do versículo 13 ao 18 está escrito assim: Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, que se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedras nas montanhas, afora os chefes e oficiais de Salomão. Um número de 3.300 que dirigiam a obra e davam ordem ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas e edificaram, lavraram-nos os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas e pregavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Então nós temos aqui, numa conta rápida, 30.000 que cortavam madeiras, 70.000 que transportavam as madeiras, 80.000 lavrando pedras e 3.300 líderes. Nós temos aqui numa conta rápida 183.300 trabalhadores para edificar essa casa. Você já imaginou isso? 183.000 trabalhadores para edificar essa casa? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler essa história, mas aquilo era algo muito magnífico. Magnífico, assim, esplendidamente. Tanto era que era orgulho, e até hoje os judeus, ainda lembrando dessa história, se orgulham, porque hoje não existe mais. Esse templo que foi construído por Salomão foi destruído pelos babilônicos no ano 586 e depois foi reconstruído por Zorobabel, que está lá no livro de Esdras, e Esdras foi lá também para ajudar a educar o povo dentro do serviço religioso. E esse templo, ficou muito aquém disso, do que ele era na sua origem. E esse templo, então, ele foi reformado depois pelo rei Herodes, um pouco antes de Cristo. 47 anos de reforma desse templo e virou de novo uma suntuosidade. Não igual era, mas ficou algo esplêndido de novo. Que foi destruído novamente no ano 70 pelo Marechal Tito, o exército romano. E então os judeus perderam a terra, perderam a nação, perderam o templo. E só em 1948, faz quanto tempo isso? Menos de 100 anos. 1948 foi que foi restituído o reino a Israel. Olha que nós estamos dentro dessa história. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é na construção desse templo lá por Salomão.
Entenda bem que 183 mil pessoas trabalhando arduamente na construção desse templo. E olha o que ele diz aí, né? O capítulo 6, versículo 7, ele está dizendo assim, olha: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Então, tinha uma leva de trabalhadores, que Salomão se associou com o rei Hirão, que eles eram expert em trabalhar principalmente em madeira, cortar madeira, também talhar pedras, esse tipo de coisa. Eles se associaram, eles mandaram muitos trabalhadores para ajudar Salomão nessa obra, fazer todo o trabalho. E então, iam lá, selecionava pedra, selecionava madeira, levava, transportava com navios, com jangadas, levava lá para Jerusalém e o povo trabalhava essas madeiras e trabalhava essas pedras. Eu digo que isso era tão importante porque o templo, ele representava a própria presença de Deus. Era lá que Deus ia realmente se fazer presente para abençoar o povo. Era dessa forma. E era tão importante isso que eu digo para vocês, se naquelas árvores que foram cortadas, naquelas pedras que foram tiradas das pedreiras, se tivesse um coração batendo em cada árvore, em cada pedra, e elas tivessem consciência daquilo, elas gritariam e falavam assim: leve a mim, escolha eu, para fazer parte daquilo que era tão importante, de uma construção que receberia a presença do próprio Deus. Uma construção magnífica, maravilhosa, esplêndida. E nesse versículo que nós lemos aqui, no versículo 7 do capítulo 6, está dizendo que não se ouviu o som de um serrote, de um martelo, de uma ferramenta dentro do templo. Porque as pedras, as madeiras, eram preparadas milimetricamente, tão perfeitamente, fora do templo, que eles transportavam ela para dentro do templo e cada uma encaixava no seu lugar. E ela encaixava perfeitamente. Nem barulho se ouvia. Era algo muito mínimo. Era assim que funcionava. Eu posso trazer isso para nós hoje, porque no texto que nós lemos, em Zacarias capítulo 6, versículo 12 e 13, assim como eu fiz a alusão de que algo físico, presente, real, aponta para algo superior, futuro e espiritual, esse templo aí também é um apontamento para um outro templo que seria construído, que está no texto que nós lemos. Quem vai construir agora esse templo novo e espiritual? São 183 mil trabalhadores? Não. O que nós lemos lá? Que esse renovo construirá o templo. Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o arquiteto do universo, é ele que vai construir o templo. E é interessante que nunca na história, como diz o versículo 13 do texto lido, nunca na história houve a junção de um sacerdote ser rei ou um rei ser sacerdote. Nunca se uniu os dois ofícios. Mas agora, no versículo 13, está falando que agora esse construtor, esse renovo, esse rei, reinará e também oficiará o sacerdote perfeito. Agora faz a união dos dois, reino e sacerdote. E qual que é o material para a construção desse templo? Qual que é o material para a construção desse templo? Eu e você. Nós somos as madeiras, nós somos os cedros, nós somos as pedras das pedreiras. Tanto é que Pedro vai dizer lá na frente que nós somos pedras vivas. Aquelas pedras, aquelas madeiras não tinham coração batendo. Mas agora, Deus busca na sua própria pedreira, na sua própria floresta, e escolhe as árvores que já estão escolhidas, busca as árvores que já estão escolhidas,
trazem para a construção do templo. Pensa comigo, se uma pedra fosse viva e uma madeira fosse viva, a hora que estivesse serrando, será que ia sentir dor? A hora que estivesse lá com a talhadeira, tirando, né, uma parte dela, será que ia doer? A hora que estivesse talhando uma pedra, será que a pedra ia gritar? Se ela fosse viva? Então imagine bem isso. Nós somos as pedras. Nós somos as madeiras. Nós precisamos ser trabalhados? Você acha que sim? Você acha que nós precisamos ser trabalhados para fazer parte desse templo? Será que nós já estamos prontos para ser encaixadinho lá no seu lugarzinho? Não. Aí nós reclamamos, né? Oh, mas como está difícil, que angústia, que dor, que dificuldade. Porque Deus está trabalhando em nós. E o trabalho tem que ser feito fora do templo. O trabalho, o preparo, lavrar, tirar as arestas, tirar as rebarbas do pecado, tirar o orgulho, a vanglória, a maledicência, tirar esse mal que nos aflige, tem que lixar, tem que raspar, tem que polir, para ficar certinho, para encontrar e ser colocado no seu lugar perfeito. Dói, machuca, mas nós estamos sendo preparados para ocupar o lugar no templo construído pelas mãos do Rei do Universo, do grande arquiteto do universo. Aquele que ele mesmo construirá o seu templo, porque ele não habita mais em templo construído por mãos humanas, mas ele habita no templo que ele mesmo prepara. Agora nós somos o templo. O tema dessa mensagem é: eu e você temos o nosso lugar preparado no projeto de Deus. Tem um trono nos céus preparado para mim e para você, que outra pessoa não pode ocupar. Que nós estamos sendo preparados pelo próprio arquiteto do universo para chegar lá e ser colocado no seu lugar. Para ser colocado no meu lugar. Que é meu e seu, pela graça do arquiteto do universo. Eu não sei se você entende a magnitude disso. Será que isso vibra menos o seu coração e o meu coração do que o nosso time ser campeão? O que eu ganho lá? Não estou desestimulando ninguém. Eu também gosto de futebol, eu também sou um torcedor. Mas o que eu quero dizer é, por que nós, sabendo disso, por que às vezes a gente consegue vibrar mais, se dedicar mais, demonstrar mais, fazer com que o nosso filho, às vezes de 3 anos de idade, está lá, gritando com a gente, é campeão, né? E às vezes você tem que puxar a orelha, vamos para a igreja. Por quê? Por que a gente não consegue passar essa emoção? Chegar assim no sábado assim e falar, oh, amanhã é domingo, que alegria, filho, amanhã é dia de ir para a igreja. Ah, amanhã nós vamos estar lá, nós vamos adorar o Senhor, o nosso Salvador. Você vê isso hoje? Percebe, irmãos, a diferença, a dificuldade, como que a gente consegue transmitir tanta emoção por aquilo que é supérfluo, por aquilo que não agrega valor espiritual nas nossas vidas, e nós temos o Senhor, Rei dos Reis, trabalhando em nós, que nos comprou com o seu sangue, edificando a sua casa espiritual, que nos dá vida eterna, e às vezes a gente não valoriza. A gente às vezes tem dificuldade, às vezes, para fazer algo tão pequeno para Deus. Por que nós somos assim, meu Deus? Por que a gente não tem esse esforço, essa diligência, esse empenho, essa devoção para servir o Deus, arquiteto do universo, o nosso Senhor e o nosso Salvador? É estranho, né? É difícil até a gente pensar nisso.
Eu queria trazer essa palavra de ânimo nesta noite para vocês, para que vocês pensem nisso. Como que está a tua vida? Como que você tem encarado a obra do Senhor? Você tem valorizado a altura? Você tem consciência de que você faz parte, eu e você fazemos parte do projeto de Deus? Que nós somos escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo? Em algum momento, como diz lá em Romanos 8,30, nós somos chamados. Estamos aqui neste mundo sendo santificados. Somos as madeiras e as pedras que estamos sendo preparados. E Deus já coloca lá no versículo 30 de Romanos 8, que nós já fomos glorificados, porque Ele é eterno, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas isso ainda não aconteceu para nós que estamos dentro do tempo. Nós ainda seremos glorificados. Mas é tão certo, porque Ele está fora do tempo, que Ele fala assim, que Ele chamou, santificou e glorificou. E isso não faz com que a gente se entregue, com que a gente busque, com que a gente se empenhe, com que a gente adore, cante de verdade, louve de verdade, trabalhe de verdade, ore de verdade, submeta de verdade, glorifica de verdade esse Deus Todo-Poderoso que nos salvou. Chegando já ao final dessa reflexão, eu quero terminar com uma pequena história, é uma ilustração, alguns dizem que é verdadeira. Eu ouvi ela contada pelo reverendo Augusto Nicodemos, e ele diz que lá na Holanda, eu não sei se vocês sabem, mas a Holanda ela é cortada por muitos canais fluviais. Tem muitos canais fluviais lá na Holanda. E diz que tinha um menino que ele passou em frente a uma loja, ele viu um barquinho tão bonito, e ele ficou encantado com o barquinho, mas ele era pobrezinho. Então ele queria comprar um barquinho daquele. Ele chegou lá, no moço da loja, e perguntou, senhor, quanto custa esse barquinho? Aí o dono da loja falou assim, olha, esse barquinho custa X valor. Era muito caro. Aí ele falou, nossa, muito dinheiro, tal, mas mesmo assim ele se empenhou. Engraxava sapato, lavava carro, limpava a rua, fazia de tudo que ele podia, juntando um dinheirinho para comprar aquele barquinho. Final das contas, era muito dinheiro, ele não conseguiu. Aí ele teve uma ideia, ele falou assim, olha, já que eu não consigo comprar esse barquinho, eu vou fazer um barquinho. Aí ele foi, ficou lá em frente à vitrine, copiou, observou bem o barquinho, desenhou o modelo daquele barquinho, e ele foi, então, conseguiu comprar os materiais, e ele fez o barquinho. E ficou muito bom, o barquinho ficou bonito. Com muito trabalho, ele construiu o barquinho. E ele ficou numa felicidade tremenda. Ele pegava aquele barquinho dele, ia lá para aqueles canais, colocava na água, estendia a vela daquele barquinho, e o vento levava aquele barquinho, e ele corria para lá, corria para cá, e feliz da vida com o barquinho dele. Brincava constantemente com o barquinho dele. Mas chegou um dia que, de repente, bateu um vento muito forte. E o barquinho, então, disparou naqueles canais, e ele correu atrás, mas não conseguiu alcançar mais o barquinho, perdeu o barquinho de vista e não achou mais o barquinho. E aquele menino ficou, então, muito triste. Chorou muito, chorou muito. Não achou mais seu barquinho. Ele todo triste, numa semana, andando lá na cidade, passa em frente à loja, ele vê o que na loja? O barquinho dele. Lá na loja. Aí ele ficou espantado, aí meu barquinho. Aí entrou dentro da loja e falou, moço, esse barquinho é meu. Aí o dono da loja falou assim, não, esse barquinho eu comprei de um menino que passou aqui, me vendeu, né? Se você quiser comprar, eu te vendo, o preço dele é X. Muito caro. E era o barquinho dele, que ele tinha feito. Ele falou, mas moço, foi eu que construí esse barquinho. Eu falei assim, você pode falar que você construiu, mas eu comprei esse barquinho. Esse barquinho é meu, se você quiser comprá-lo. E aquele menino, de novo, muito triste, começou nova luta. Trabalhou, engraxava sapato, lavava carro, limpava a rua, fazia tudo quanto é coisa que ele podia fazer, até que ele conseguiu juntar o dinheiro
Quando ele juntou o dinheiro, depois de um tempo, ele chegou lá, correu lá na loja, o barquinho estava lá ainda, ele chegou lá, moço, eu quero o barquinho. Aí ele, você tem o dinheiro? Tem, está aqui. O homem conferiu o dinheiro, falou, pode levar o barquinho. Aí aquele menino pegou o barquinho, que já era dele, pegou o barquinho na mão, todo encantado com o barquinho. Falou assim, barquinho, barquinho, você é meu 2 vezes. Eu te fiz e eu te comprei. Eu queria falar para você essa noite, nós somos agora, não passando da ilustração das pedras e da madeira, mas nós somos o barquinho de Deus. Quem nos fez? Deus nos fez. Mas em algum momento nós nos perdemos de Deus. Na queda, no pecado, nós nos perdemos de Deus. O vento do pecado nos levou embora. Ficamos perdidos de Deus. E mesmo assim, Deus, no seu amor e na sua misericórdia, nos comprou de volta com o seu sangue. E Deus fala para mim e para você nesta noite, meus barquinhos, vocês são meus 2 vezes. Eu fiz cada um de vocês. E eu te comprei com meu sangue. Nós não podemos dar nada menos para esse nosso Deus, arquiteto do universo, do que a nossa devoção, a nossa obediência, a nossa força, o nosso empenho, para que a gente vibre. Olha, eu posso dizer para vocês que tem gente neste momento, em lugares paradisíacos, gozando dos maiores prazeres que você pode imaginar. Mas eu posso dizer para você com certeza, eles não estão em lugar melhor do que eu e você nessa noite. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, que nos fez e que nos comprou com seu sangue. Valorize isso. Que isso sirva de estímulo para que nós possamos realmente servir a esse Deus em espírito e em verdade. Igreja do Jardim Robru, lembra disso? Nós fazemos parte do projeto de Deus. Eu e você tem um lugarzinho que só eu e você encaixa certinho lá no projeto de Deus, na glória. E nós estamos só esperando o momento de ser levado para lá e desfrutar da eternidade com o arquiteto do universo. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça e nos ajude. Amém?